Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lá Ele. Estou aqui com meu parceiro Rodrigo. Eu sou o João Paulo Rocha, sou formado em Direito, mas sempre fui apaixonado, tive um pezinho ali no jornalismo esportivo. Posteriormente à graduação, fui me especializar em gestão e marketing esportivos. Conheci algumas pessoas no meio do caminho que me levaram à narração esportiva. Hoje atuo como narrador esportivo. E eu e o Rodrigo, há algum tempo a gente já vinha alimentando essa ideia. Somos vizinhos lá de Niterói, gostamos muito de esporte. E a gente tinha as nossas páginas individuais no Instagram, só que acabou que a gente resolveu de fazer o canal mesmo e levar à frente para falar um pouco mais sobre futebol, né? Com várias personalidades. E aqui está o Rodrigo. Se apresenta aí, Rodrigo, para a galera. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles. Meu nome é Rodrigo Castelo, sou jornalista esportivo. É uma honra poder começar o podcast trazendo uma pessoa tão importante quanto o René Simões, uma figura tão querida no mundo do futebol. E eu, como um comunicador, me sinto muito honrado em poder estar te entrevistando aqui, poder trazer você no nosso espaço. Sem dúvida. E espero que o nosso bate-papo seja muito agradável, seja muito divertido. E esse é o nosso grande objetivo. Para a gente começar, René, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória no futebol, como que você começou, o que te levou assim a falar, não, vou ser treinador de futebol, vou começar... Ou até antes disso, né? De onde surgiu a paixão pelo futebol? Quem te iniciou ali para o esporte? Como foi esse começo de trajetória? Boa tarde, João Paulo. Boa tarde. Eu sei que o podcast o pessoal vai ver à noite, vai ver de manhã, vai tudo, mas eu tenho uma marca na minha vida que é ser o primeiro. Ser o primeiro, né? O primeiro time da Baixada Fluminense que disputou o Campeonato Carioca foi o Mesquita comigo. Primeiro título da Sub-17 brasileira num Campeonato Sul-Americano, eu era o treinador. O primeiro título da Seleção Brasileira ganhando em solo argentino, eu ganhei em 88, Sub-20, dentro do Monumental de Nunes. Primeiro título de taça com o Al Rayyan, eu ganhei esse título também. E eu tenho primeira medalha com as mulheres, eu tenho um monte. E eu estou muito honrado em ser o primeiro entrevistado do programa de vocês. E a história até, eu estou falando mais porque alguém disse assim, você vai fazer um podcast, o primeiro? Que audiência tem isso? O que vai somar no teu currículo? Eu digo, vai somar na minha vida. Porque na vida da gente, a gente tem a missão de ajudar os outros. Então... alguém tem que sentar aqui para que vocês começassem, pô. Então, por que não eu? Eu me sinto honrado pelo convite que vocês fizeram de ser o primeiro até aqui. A paixão do futebol vem como todo mundo, né? Meu pai jogou no Bom Sucesso e jogou no Olaria, aliás, e jogou no Madureira também, mas foi no juvenil e nos juniores. O pai dele disse para ele, futebol não, você vai trabalhar, casar, essa vida de jogadores, vida de vagabundo, né? Nos anos 40, 50, lá, isso não dá futuro para ninguém. Mas meu pai era fanático por futebol. Meu pai morreu com 97 anos e o final da vida dele era ficar em frente à televisão vendo futebol. Né? E me levava para tudo quanto era lugar e dizia, você vai ser jogador porque você tem qualidade, E eu tenho uma história muito interessante. Eu joguei futebol de salão do Jacarepaguá Tênis Clube. O primeiro gol da quadra do Jacarepaguá Tênis Clube, da inauguração com a cobertura, fui eu que fiz o primeiro gol. E foi muito interessante que um cara disse assim, olha, lá no São Cristóvão tem uma peneira, né? Você não quer fazer a peneira? Vai lá. Acabou, era o Décio Esteves, que era o treinador. Quando acabou, ele me chamou num canto assim, meu filho, o que você faz na vida? Eu disse, eu estudo. Ele disse, continua estudando. Você não dá para isso, não. Isso numa quarta-feira. 15 dias depois, o meu pai disse, olha, arrumei um teste para você no Flamengo. Eu digo, não vou. Não quero mais. Eu vou continuar estudando. O cara disse que eu não dou para futebol. Ele disse, não, você vai sim. Eu estou dizendo que você dá para futebol. E eu fui avaliado pelo Joubert no Flamengo e fui aprovado. Eu fui aprovado no Flamengo, servia para o Flamengo, mas não servia para o São Cristóvão. Então fica uma mensagem para você aí, de repente você fez um teste em algum lugar, não foi aprovado. Pode ser que naquele lugar, por exemplo, todo camisa 10, que durante muito tempo no Flamengo não tinha espaço, porque tinha o Zico, porra.
Então o cara olhava para você comparando com o Zico. Ele joga que nem o Zico? Não, não joga. Às vezes você jogava peça. Né? Eu devo ter sido comparado com alguém lá no São Cristóvão que devia jogar bem para o cara e eu não era. Já no Flamengo, eu servi. Esse é até um ponto que a gente estava discutindo aqui antes de você chegar. A gente conversava com o Rodrigo Mandarini sobre o Alex, as oportunidades que ele não teve de disputar uma Copa do Mundo na seleção brasileira justamente por conta dessa competitividade, né? Vários nomes estrelados. Dirceu Lopes não foi à Copa do Mundo, não é da época de vocês, da tua época. Dirceu jogava demais, cara, e não foi. Quantos jogadores não foram a uma Copa do Mundo exatamente por isso? Fiquei no Flamengo e aí é aquelas coisas que acontecem. Eu sou de 17 de dezembro, por causa de 14 dias eu não pude continuar e eu já estava treinando no time do Zico. O Zico subiu, ele era infantil, subiu para o juvenil, que era infanto juvenil, mas aí deu aquela virada que acabaram com o aspirante, fizeram os juniores e eu não tinha idade para ficar no time do Zico. O Zico é de 51 e eu sou de 50. O Zico é de 53 e eu sou de 52. Por 14 dias eu fui jogado para um outro time que 2 anos eu não pegaria. Aí acabei jogando profissionalmente no Bom Sucesso, joguei os juniores, o Jair Pereira que me levou, mas eu era terrível, cara, eu era muito chato, muito chato. O treinador comigo sofria, treinador, preparador físico. E como eu tinha que continuar estudando, que essa era a missão que o meu pai nos deu, né, de que a gente nós éramos 12 filhos, ele queria que todo mundo fosse para a universidade. E eu acabei fazendo educação física, e quando eu fiz educação física, aí eu me tornei pior. Porque aí eu cobrava do preparador físico, e aí tive brigas incríveis lá. Eu disse, sabe uma coisa? Quero saber mais de futebol, não. Fui para a faculdade estudar. Com 6 meses, cara, eu comecei a sentir uma coceira incrível no corpo. Fui ao dermatologista, ele falou, de pele você não tem nada, deve estar na tua cabeça. Tenta resolver isso. E aí eu me lembro que eu estava numa aula de ginástica olímpica, que eu odiava aquele professor, cara, porque nós, jogadores de futebol naquela época, a gente não trabalhava muito mobilidade e flexibilidade. Então, o equilíbrio da gente em cima de uma trave de ginástica olímpica era pouco. E esse cara passava perto de mim, me dava um toque, eu caía, cara, eu ficava louco com ele, louco. Aí um dia ele falou assim, olha, o Clube Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro, que é em cima do túnel Rebouças, que é um antigo clube alemão, está precisando de um treinador para todas as categorias. Quando eu vi, eu estava com a mão levantada, pô. 1973. E aí eu entrei no futebol, não saí mais, cara. Então esse foi o seu primeiro... Meu primeiro trabalho foi em 1973. Dali eu fiquei até 76, fui trabalhar no Juvenil do Vasco, como preparador físico dessa, com Enio Ricardo Farias, um grande professor que eu tive. E dali eu fui para o Serrano de Petrópolis, do Serrano eu vim para o Olaria, júnior, profissional, e dali eu saí para os Emirados Árabes. Em 1982, com 29 anos, eu já estava no mundo árabe. E como surgiu a oportunidade na seleção brasileira de base? Você já se sentia preparado para assumir essa responsabilidade na sua carreira? Isso aí já rolou, né? Em 82 eu vou para os Emirados Árabes, eu volto em 84, vou trabalhar com o Mesquita, subo com o Mesquita, vou para a Portuguesa, e a Portuguesa tem uma história que a gente tem que, antes da seleção, tem uma história maravilhosa, né? Porque eu tinha 33 anos, carioca, indo trabalhar no vice-campeão paulista, cara, e eu me lembro, na chegada, o Globo Esporte, eu estou no vestiário, ia entrar no campo, estou vendo o Globo Esporte, aí o apresentador, que eu não me lembro o nome dele, esse cara depois não teve continuidade, ele diz assim, chega perto, aí a câmera vai chegando perto dele, ele vai crescendo e diz assim, você sabe quem é o René Simões? Aí começa a aparecer o Toninho, jogador da Portuguesa, diz, olha, eu não sei quem é, eu sei que é do Rio. Aí aparece o Serginho, que era o goleiro, não sei quem é, eu sei que é do Rio. Aparece o Célio, que era o capitão, não sei quem é, só sei que é do Rio. Aparece o Edu Marangon, não sei quem é, só sei que é do Rio. Aí volta para ele assim,
E eu vou dizer para vocês que eu também não sei quem é. Então, a minha chegada foi assim. E aí me lembro que nesse dia, estava gravado isso, e nesse dia eu dei o treinamento. Quando acabou, ele estava lá. Ele estava lá e veio me entrevistar. Ele disse, tudo bem, como é que foi o treinamento e tal? Eu digo, não, antes de te falar para você como foi o treinamento, deixa eu me apresentar para você, porque você não me conhece. E nem tinha que conhecer, mas eu vou me apresentar. Aí ele ficou meio sem graça. Eu digo, não fique sem graça, pô, eu só me apresentando para você. Cara, nós jogamos o primeiro jogo, nós perdemos 2-1 para o Paulista de Jundiaí. Nós jogamos o segundo jogo, perdemos 2-0 para o Corinthians. Jogamos o terceiro jogo, perdemos de 2-1 para a Inter de Limeira, que naquele ano foi até a campeã com o Pepe. Eu vim ao Rio e voltei. Quando eu voltei, o Luiz Carlos Primo, que acabou trabalhando com Parreira na seleção de 94. Ele é familiar da minha namorada. Ele começou comigo, lá no Olaria, né? A esposa dele, né? Que eu sou padrinho de casamento deles, ela jogava voleibol e pediu ao Edmundo Cigarro para dar uma oportunidade, e ele veio trabalhar comigo. Foi muito legal, um profissional. Vou tentar trazer aqui também, completam-se 30 anos Tá fazendo um trabalho agora. No Tocantins. Tá, sim. Cara, ganhou o primeiro jogo da final, provavelmente vai ser campeão lá no Tocantins. Estou acompanhando ele. E aí ele disse, Renê, tá um caos aqui. Eu digo, o que houve? O presidente desligou os 4 melhores jogadores. Toninho, o Marangon, o Célio e o Serginho, goleiro. Treino vestiário, eu digo, porra, meu sonho vai durar uma semana, 10 dias, né? Eu disse para ele, o que houve com vocês? O professor, o presidente não manda aqui. Eu tinha 33 anos, cara. O presidente não manda aqui, vamos treinar. E aí, treinamos pra cacete. Quando acabou, eu fui na sala, a imprensa toda lá. Uau! Você desobedeceu o presidente, como é que vai ser? Não sei. Eu nunca entro predisposto numa reunião, falar com ele. Cheguei lá, ele, meu filho. Ele devia ter, naquela época, eu tenho hoje, 71 anos. Meu filho, como é que você está? Eu digo, estou bem, presidente. Suas filhas, pô. 3 filhas que eu tinha, né? Estão bem, sua esposa, tudo bem. Presidente, você criou o caos no meu vestiário, presidente. Aí ele falou assim, eu te dei a maior ajuda que um presidente podia dar. Você tem 33 anos, você é carioca, você é novo, você é gente boa. Os jogadores estavam achando que você não ia mandar em ninguém. Agora você disse para eles que você manda até no presidente. Até no presidente você manda. Resolvi teu problema. Cara, o meu time se transformou de uma forma, nós saímos rasgando, ganhando. E ele disse mais para mim, ele falou, olha, vem cá. Ele mostrou, na sala dele tinha uma porta secreta, ele abriu, eu entrei, tinha, embaixo da arquibancada tinha um túnel e uma cadeira. Ele disse, eu assisto todos os dias o seu treinamento. Você só sai daqui para a seleção brasileira. E foi o que aconteceu. E eu saí para a seleção brasileira de base. Eu fui dirigir a Sub-23 para o torneio de Toulon. Ele profetizou e aconteceu. E aconteceu. Foi aí que eu fui. E dizer para você que eu estava preparado, não. Nem para assumir a portuguesa eu estava preparado. Sim. Eu não tinha experiência com 33. Para pegar uma seleção, não. Eu não estava preparado. Mas alguém tinha que pegar. E eu tive a coragem de dizer, depois que eu fui campeão sub-17, sub-20, e fui muito bem no torneio de Toulon, eu disse, olha, eu acho um erro, eu acho que devia ter um critério, né, para você convocar alguém para a seleção. Então, eu ganho, devia ter um ranking. Eu ganho o campeonato brasileiro com o Flamengo, eu ganho 100 pontos. Eu ganho com São Paulo 100 pontos, com o Corinthians 100 pontos. Eu ganho o campeonato brasileiro com São Caetano, como quase ganhou com Jair Pisserni. Eu ganho 500 pontos, porra, porque é um trabalho diferente. Eu trabalhei na seleção, eu ganho 200 pontos. Eu fui campeão de alguma competição internacional, eu ganho 500 pontos. E aí você faz o ranking de todos. E dos 10 primeiros, o presidente escolhe o treinador. Seria absolutamente justo. Na minha época, quando eu fui para a seleção, tinha muita gente na minha frente que, com certeza, se fosse o ranking, eles iriam e eu não. Sim. Mas nem por isso eu achei que era certo.
porque foi comigo. Nem por ser comigo eu achei que era certo. Deveríamos ter um ranking. Então, na sua concepção, dentro dessa ótica, você acredita que a CBF acertou nos 2 últimos nomes a comandarem a seleção brasileira, o Fernando Diniz e agora o Dorival? Baseando no que eu estou falando de mim mesmo, do Fernando, não. Porque o Fernando não tinha título para chegar lá. O Dorival, ele ainda não tinha conquistado a Libertadores, é verdade. Não estou falando de capacidade, Sim. que eu acho o Fernando fantástico. Sou fã e amigo dele de carteirinha. Mas pelo ranking, ele não estaria onde? Ele não tinha títulos para isso. Né? Verdade. Ele foi ganhar os títulos depois. O Dorival, não. O Dorival é um cara que tem muitos títulos e uma experiência. Bom, o grande erro foi colocar o Fernando como interino. Porque o jogador olha e diz assim, interino, pô. Interino. Daqui a pouco veio o Ancelotti para cá e o Ancelotti vai tomar conta. E ele, na condição de interino, ele quis fazer tudo, colocar toda a competência que ele tem, que não é pequenininha, Fernando é muito competente, quis botar tudo em prática logo. E aí você viu algumas entrevistas de alguns jogadores dizendo assim, não é fácil a forma como ele pensa e tal. O próprio Emerson do Tottenham falou isso. Não é fácil, porque é mesmo, porra. Né? Você não faz um jogo posicional, como faz o... Todo mundo acha que ele joga que nem o Guardiola. Sim. Não. Totalmente diferente. É o oposto. Diferente, porra. Um é posicional, o outro é funcional, porra. Vai pela função. Onde você caiu, você desempenha aquilo. Então, eu acho que isso atrapalhou ele podia ter ido bem melhor. Se tem os resultados, ele teria continuado. E o Dorival chega com muita calma, arrumando, como ele sempre faz, colocando todo mundo nos devidos lugares, com um discurso extremamente bem colocado, né? De trabalhar a amarelinha, resgatar o povo, jogar mais no Brasil, se preocupar com o país, o discurso para os jogadores. Então, acho que está muito bem com o Dorival. Se mostrou bem nesses 2 primeiros muito jogos, bem, né? Ô, Renê, aproveitando que você está falando um pouco mais sobre experiência, a gente queria saber também que você teve uma passagem muito boa pela Jamaica. Você ficou lá durante 6 anos na sua primeira passagem. Você conseguiu o grande objetivo, que era classificar a seleção de forma inédita para uma Copa do Mundo, algo que nunca tinha acontecido lá. E a gente queria entender... Pela primeira vez. Como que foi esse processo para você de aceitar ir para lá, um país completamente diferente, culturalmente diferente, né? E até mesmo no sentido social. É um país que vivia um momento político, social muito conturbado naquela época. Então, como que foi para você chegar nesse país, se adaptar? Como que era aquele time, os jogadores do elenco? Muitos jogadores não eram profissionais, né? Você foi um cara que foi responsável por literalmente revolucionar o futebol por lá. Então, a gente queria entender como que você conseguiu mudar a chave por lá. A história é bem interessante, porque isso tudo vem pelo governo brasileiro, né? Que é o sonho do governo brasileiro, do Brasil, está no Conselho de Segurança Permanente da ONU, né? Uhum. Então, o que o Itamaraty fez? Ele viajou o Caribe todo e ofereceu projetos de cooperação técnica em qualquer área. Dentro do Itamaraty tem um órgão que é responsável por esse desenvolvimento técnico. Sim. E aí o presidente da federação, que mudou, era um ex-capitão do Exército, ele foi presidente do clube do Exército, que disputou e foi campeão da Jamaica. Ele foi ao primeiro-ministro e disse, olha, dentro do que o Brasil está oferecendo, eu quero um treinador. Isso era 94, nós tínhamos acabado de ser campeões do mundo, né? Eu quero um treinador. O treinador foi pedido ao Itamaraty. O Itamaraty foi a Academia Brasileira de Futebol, que era do professor Manuel Espezin Neto, junto com o João Avelange, presidente da FIFA. Eles eram donos. E eu dava aula sempre nessa academia quando eu estava no Brasil, e o Espezin gostava muito. E o Espezin mandou o meu nome, porque ele queria que fosse um ex-jogador de futebol, que fosse formado em educação física, que tivesse trabalhado na seleção brasileira, tivesse experiência de morar no exterior e falasse inglês. Então, o que ele queria não era barato, era caro pra caramba. A Jamaica não tinha a mínima condições de ter um treinador
desse nível. E ele mandou o meu nome para lá e ficou. Eu estava no Catar, nos Emirados Árabes. Primeiro eu trabalhei no Al Rayyan, 3 anos, depois trabalhei 1 ano e meio com o Al Arabi, que era o meu assistente, era o Oswaldo de Oliveira. Nós ganhamos tudo durante o ano, menos a última Copa, a Copa do Emir. Nós estávamos ganhando de 2-0 o jogo, eles viraram de 3-2. Então, fica uma lição para quem está vendo a gente. Nem sempre aquilo que parece ser o pior para você é o pior. Sim. Às vezes é só um momento para te jogar para uma outra coisa. Então, eles queriam renovar o meu contrato e eu dizia assim, espera, deixa acabar a última competição. Eu tinha certeza que eu ia ganhar a última competição e aí o dinheiro ia subir, né? Porque eu teria ganho tudo, eu e o Oswaldo ali. E eles viraram 3-2. No dia seguinte eu fui ao clube e disse, bom, vou aceitar o que me oferecerem, né? Perdi a moral. Eles só me deram uma carta de dispensa, me mandaram embora, porra. Eu não esperava aquilo. Quando eu cheguei ao Brasil, o Spezin me comunicou que tinha a Jamaica. Eu disse, obrigado, não quero, porque eu tinha estado na Jamaica com a seleção de 89, que disputou o Mundial, a Sub-20 brasileira, disputou o Mundial na Arábia Saudita. E eu sabia que a Jamaica era igual aquele filme do bobsled, o carrinho, o trenó no gelo, né? Era abaixo de 0, não tinha nada. Eu estive lá, fiquei lá 15 dias com a seleção. Aí eu disse, não quero não. Mas ele não avisou lá de que eu não queria. Então, para o presidente que veio ao Brasil, o professa Simões, quando ele me chamava, e eu não sou professa no inglês, para você ser professa, você tem que ter o doutorado, e eu não tenho, pô. Eu tenho a educação física. Mas ele, para todos os efeitos, eu era o professa para ele. Deus escreve as coisas de uma forma tão... O enredo de Deus não dá para a gente saber antecipadamente. Ele não te manda um release, ele não te manda um make-off. Nós não temos um make-off de Deus. Então, olha, o Spezin, eles vêm ao Brasil e o Spezin tinha que recebê-los. Mas o Spezin, uma semana antes, viajou para a Coreia do Sul. Ele me liga e diz assim, Renê, me ajuda, eu sei que você não quer ir para a Jamaica, pô, mas recebe os caras, leva eles para o hotel ali em Copacabana, faz essa ajuda para mim. Tá bem, como é que eu vou reconhecê-lo? Pô, são 2 negros altos, vão estar de terno, bem vestidos. Não tinha como errar. Se eu quisesse errar, eu não erraria. Aí cheguei perto deles, no aeroporto, eu de jeans, camisa baby look, apertadinha aqui, estava de férias no Brasil, aliás, de férias não, estava desempregado no Brasil. Eu fui recebê-lo e falei, senhor presidente da federação, sou eu mesmo. Ele falava com voz, parecia que estava em ordem unida, né? Aí tá bem, eu digo, eu vim aqui a mando do professor Spezin, não falei quem eu era. Sim. E vim pegá-los para levar no aeroporto. Tá bom, saíram andando, cara. E as malas? Sobrou as malas ficaram. Eu tive que pegar as malas e carregar a mala. Fiquei louco, né? Aí carreguei as malas, botei no carro, aí fui. E ele sentado lá. O que é aquilo? Eu digo, é um supermercado. Aquilo ali, aqui é a Marinha, a gente na Avenida Brasil, né? Aí tá. Aí daqui a pouco ele vai perguntar, eu vou tirar, vou a forra. Aí ele virou assim, você conhece o professor Simões? Eu disse, conheço. Aí ele olhou assim, ele imaginou o seguinte, um motorista de táxi, ou de aplicativo, ou que faz, né? Motorista que leva o pessoal, conheceu o professor Simões, esse cara deve ser famoso pra cacete no Brasil, né? E aí eu tô olhando pra cara dele, rapaz. Aí ele falou assim, você sabe onde é que ele está? Eu digo, sei. Ele tá longe daqui? Eu digo, não, nada. Onde é que ele está? Eu digo, do seu lado. Rapaz, o cara ficou passado, né? Aí foi minha forra, né? Minha forra. Da Avenida Brasil até o hotel em Copacabana, ele não falou mais. Não deu uma palavra mais. Calado. Chegou lá, nós fomos tomar um café, aí eu digo assim, pô, vou brincar com esse cara agora. Ele disse assim, você quer o quê? Ele disse, eu quero ir para a Copa do Mundo. Você quer ir para a Copa do Mundo? Peguei um guardanapo e escrevi 10 coisas que ele devia fazer. Eu digo, olha, eu vou escrever
10 coisas que você deve fazer. Não garanto que você vá para a Copa do Mundo. Mas, se você não fizer isso... O caminho é esse. Eu já conhecia a Jamaica. Né? Eu já conhecia. Primeira coisa, internacionalizar o time. Eles têm que jogar o mundo todo. Tem que rodar. Para fazer isso, você tem que ter uma companhia aérea. Para fazer isso, você vai ter que ter uma casa, uma concentração para eles morarem juntos. Para ter uma casa, você vai ter que ter uma companhia de alimentação, você vai ter que ter material esportivo e você vai ter que ter o governo sustentando tudo isso. Botei 10 pontos para ele. Ele pegou aquele papel, ficou me olhando assim, guardou. Eu não ia ser entrevistado por ele. Tinha outros 4 treinadores para ser entrevistado e foram entrevistar os 4. De noite, o roteiro era eu pegá-lo para levar na plataforma, o show das mulatas, né? E eu curioso, quem será que ele escolheu como treinador, né? Aí quando eu cheguei lá, eu digo, e aí, já escolheu o treinador? Ele disse, já, eu sei o que é melhor para o meu país, eu sou militar, batia no peito. Eu digo, legal, quem é o treinador? Você é o treinador. Muito bom. Aí eu falei, sem chance, sem chance. Aí eu digo, porra, como é que eu saio disso, né? Que eu não quero ir. Eu digo, sem chance, você tem dinheiro para me pagar. O teu país tem. O teu país tem. Eu vou para Brasília. Pegou o telefone. Eu tinha o telefone do embaixador aqui, Barroso. Aí liguei para ele e disse, o homem aqui é maluco, quer falar com você. Então, ele foi para Brasília, tinha uma limusine esperando, o Brasil pagou o avião. Ele levou a carta, falou com eles e os caras começaram a me ligar. Pô, vai. Ele voltou e disse, está tudo certo. O Brasil vai pagar 3 meses de salário para você fazer o projeto. Eu digo, não tem nenhum interesse em ir 3 meses para a Jamaica. Eu digo, opa, já sei como é que eu vou fugir dele. Eu digo, só vou se for por 4 anos. Tenho um contrato de 4 anos. Sim. Aí ele falou assim, tá bom, eu te dou um contrato. Eu digo, mas esse salário que o Brasil vai me pagar, quero não. Quero o dobro disso. Ele disse, eu te dou. Eu disse, porra, não é possível esse cara. Ele tá me querendo mesmo. Tava querendo muito ir para a Copa do Mundo Como é mesmo. que ele vai fazer isso, né? E aí foi assim, ele mandou o contrato rapidinho para mim, mas não assinou. Eu disse, só o contrato. Mandou a passagem e queria que eu viajasse. Eu disse, contrato, assina o contrato, manda para mim que eu viajo. Aí ele assinou o contrato, eu viajei e... Algo deu errado. Tente novamente. Vamos tentar. E eu tentei com a Jamaica. Eu tentei com a Jamaica, cara. Viu? Eu tentei. Algo deu errado aqui, ó. E aí eu fui para a Jamaica, cara. Primeiro jogo, ele me pegou no aeroporto e me levou. Olha, tem um jogo aqui, era Constant Spring contra o Wadada. Constant Spring é do Kingston, da capital. O Wadada era de Montego Bay. Eu digo, pô, vou para um estádio, né? Que estádio, cara? Era um campo de uma escola, cercado por uma corda, e todo mundo atrás da corda? Não, todo mundo na frente da corda. O time atacava lá, o pessoal entrava aqui. O time vinha para cá, o pessoal vinha para trás. E eu sentado lá no meio, né? E aí aquele vapor danado, né? Vapor, queima mesmo nos jogos lá. O pessoal queima o baseado deles. E eu vendo aquele jogo, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu me lembro da primeira entrevista que eu dei para a televisão de lá. E eu gosto de ficar esse ponto, porque a gente está com uma juventude hoje, a juventude está muito perdida. Pô, vocês são novos, mas os mais novos estão mais perdidos ainda, né? Eles não sabem como enfrentar os desafios. Porque a vida é um desafio e eles acham que todo mundo tem que ajudá-los. Sim. Tudo é obrigação dos pais, tudo é obrigação dos professores, tudo é obrigação de todo mundo. Eu não tenho obrigação de nenhum. Eu tenho que enfrentar o desafio. E aí o cara perguntou, e aí? O que você viu aqui? Eu disse, eu estou lembrando de 2 vendedores de sapatos brasileiros que foram mandados para a China. O primeiro chegou lá, teve um impacto quando viu todo mundo, ligou para o chefe e disse assim, manda minha passagem de volta, porque vocês são malucos, aqui ninguém usa sapato. O outro fez uma observação detalhada, uma semana depois ligou e disse assim, chefe, você é um visionário, aqui ninguém ainda usa sapato, mas vão usar porque eu vou vender. Sim. Aí eu falei para eles, aqui ainda não jogam futebol como pode jogar, mas eu vou ajudar eles a aprender. Potencial incrível, né? Potencial atlético, então, maravilhoso. E na hora que você chegou lá, Renê,
Como que era a estrutura assim, da seleção jamaicana, da federação? Tinha algum centro de treinamento para os jogadores? Os jogadores recebiam algum tipo de salário, algum tipo de incentivo? Zero. Zero? Primeiro, os jogadores eram motorista de táxi, carregador de mala, barman, administrativo, e o nem trabalhavam, nem recebiam do clube, não era profissional, nada. Zero. Eu, na federação, no segundo dia, quando eu entrei, era num ginásio esportivo, e cada sala em cima, no segundo andar, uma federação de futebol, de hóquei, de tênis, todas tinham uma sala. Sim. Eu entrei e saí da sala. E disse para ele, nisso aí eu nem entro. Aí eu não trabalho. Uma sujeira horrível. Eu não entro, não trabalho. Trate de me arrumar um escritório fantástico, porque os empresários, né, os políticos, ninguém vem aqui, porra. E aí ele disse, como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que você se virou e me trouxe para cá, se vira e arruma a sala. O primeiro treino que eu dei, os jogadores chegaram lá, cada um chegou com uma camisa. Aonde fazia a diferença? O bibe, né? O coletezinho, botava o colete de cima. Eu disse para ele, amanhã, se não tiver material, como uma seleção, mas como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que você me trouxe e arrumou minha sala, amanhã eu quero o material todo. Nós tínhamos todo o material naquele dia. Onde nós treinamos? Nós treinamos num campo horroroso que era do lado do palácio do primeiro-ministro, porque não tinha lugar para treinar. Uhum. Então, os jogadores não tinham salário e o governo, eu fui falar com o primeiro-ministro, ele não estava viajando, o auxiliar dele, o advisor dele, né, que me recebeu e disse que não ia dar, porque eu tinha falado que a gente ia tentar lutar para a Copa de 98, e em 98 ia ter eleição. Se a seleção não se classificasse, eles iam perder a eleição fatalmente. Sim. E eu disse, tá bom, não tem dinheiro, eu saí, entrei no meu carro, disse, bom, tem duas saídas. Ou eu vou para casa, volto para o Brasil, ou eu mostro para ele que ele vai ter que dar dinheiro. E aí eu fui num supermercado, Empire Supermarket, o cara ficou muito meu amigo rápido, e eu disse para ele, Mr. Carl, eu estou precisando de $1.000 americanos. $1.000 americanos eram 165 mil dólares jamaicanos, dinheiro para cacete, cara. Ele disse, para que é? Eu digo, você vai, o sponsor vai patrocinar um jogador. Aí ele falou, é dinheiro, né, Hernia? Mas para você eu vou dar. Fechei. Aí fui na Bargain Rent a Car, que era o Michael da Costa. Michael, estou precisando de $1.000 por mês. Me dá? Aí ele falou assim, porra, é dinheiro, né, Hernia? Mas para você eu dou. Fui para a federação, falei para o presidente, digo, vamos lançar o projeto Adopt a Player. Aí ele, que legal, quantos nós temos? Digo, 2. Mas são 30. Digo, lança com 2 que tu vai ver. Aí lançamos com os 2, fizemos um barulho. Em, me lembro, 20, 25 dias, nós tínhamos todos patrocinados, sendo que um banco patrocinou. Eu trouxe ele que estava jogando, que era o melhor jogador, por $5.000. Eu trouxe ele dos Estados Unidos, ele deixou de jogar lá e veio jogar. Nos Estados Unidos ele ganhava 3, veio ganhar 5. Eu arrumei 5 para ele. Então, aí resolvi. O barulho foi tão grande na imprensa, quem é que me chamou? O advisor do primeiro-ministro. E disse, quanto é que vocês precisam? Aí eu digo, agora ficou mais caro. Agora ficou mais caro. Aí arrumamos o patrocínio da American Airlines, né? Primeiro nós fomos na Jamaica Airlines, e aí o presidente afoito, né, que ele falou pro cara quanto ele queria, $4 milhões. Pô, se $1.000 era dinheiro pra cacete, imagina 4 milhões. Pro futebol dá 4 milhões. Aí o cara riu na cara da gente. Aí eu falei, presidente, por que você fez lá? Eu pedi a ele dinheiro de futebol, a gente não pede dinheiro, a gente oferece oportunidade, cara. E ele, um cara que não gostava de perder, arrumou uma reunião com a American Airlines, era uma senhora diretora, e ela falou, quanto vocês querem? Eu digo, quanto você acha? Por tudo que eu apresentei para você aqui, o que você acha? Ela falou assim, 4 anos, se eu der $1 milhão por ano, dá $4 milhões, é bom para vocês?
O enredo de Deus é incrível, cara. Sim. Ele escreve o enredo. Onde é que aquela mulher tirou 4 milhões da cabeça dela, cara? E ela disse, eu vou fazer uma coisa melhor para vocês. Eu vou sempre ver o bilhete cheio, por exemplo, vem para o Brasil, quanto custa? Suponhamos $1.000. Eu só vou cobrar $250. Então, só vou descontar dos 4 milhões, $250. Ou seja, ela me deu $16 milhões de patrocínio. $16 milhões. Eu consegui viajar 28 países com o primeiro time. A Sub-23 viajou, a Sub-20 viajou muito, a Sub-17. Conclusão, nós classificamos a seleção principal para a Copa do Mundo de 98 na França, a seleção Sub-20 para a Copa do Mundo na Argentina, que seria em 99, mas acabou sendo jogada em 2000, e a seleção Sub-17 para a Copa do Mundo da Nova Zelândia. E só não classificamos a seleção Sub-23, que era o Olímpico, por causa de um gol para Costa Rica. Senão nós teríamos classificado. Então foi um negócio assim... E dentre essas viagens que vocês fizeram, uma delas foi para o Brasil, né? Várias. Para o Brasil, todos os times vieram ao Brasil. Disputou vários amistosos aqui. Foi hilário, foram 18 amistosos. Eu vim em janeiro de 95 para o Brasil. Nós fomos para Rio Claro e ficamos embaixo de uma arquibancada, porque não tinha muito dinheiro, o governo pagou a passagem, mas aí tinha hotel. Pagar como? Não tinha. Aí eu consegui em Rio Claro com o professor Walter Gama, que era um amigo, foi diretor foi secretário de esportes lá, o local. Então é abaixo da arquibancada. Imagina, cara, isso era janeiro. Janeiro. Quente pra cacete, cara. E ele falou, tem um hotel para você. Eu digo, não, vou ficar com o meu time. Eu dormia lá. Eu tinha que tirar a roupa toda. De noite, tirar pijama, tirar tudo, porque suava. Assumimos um supermercado em que o cara fazia fiado, dando, se eu não me engano, 40% de desconto, e a gente podia pagar no final da excursão. E fizemos 17 jogos. E aí nós perdemos de 7, de 8, de 6, só pancada. O último jogo eu falei para o Walter Gama, eu digo, professor, quero perder esse último jogo, não. Esse último jogo nós vamos jogar aonde? Ele falou. Eu disse, interior de Minas. Ele, porra, que clube tem interior de Minas? Não quero clube, não. Eu quero um time de fábrica. A gente bota o nome da fábrica, Futebol Clube. Não dá para voltar para Jamaica com 18 derrotas em 18 amistosos. E que dia o jogo? Digo, domingo. Que horas? 8 horas da manhã começa o jogo. Os caras vão chegar da balada, bêbado, tudo isso. E o trio de arbitragem a gente leva daqui de São Paulo para lá. E levamos. Nós empatamos de 1-1 aos 47 do segundo tempo. Nem assim nós ganhamos. E aí, uma dica para quem tem gestão, para quem administra, existe um negócio chamado assim, quem mede controla, quem controla melhora. E o que aconteceu? Nós, na nossa medição, nós descobrimos que em 90 minutos a gente dava 120 passes, sendo que 70 passes errados. Nós tínhamos 30 passes certos, ou seja, de 120, 30%, são 30, não é 30%, são 36 passes. Em 90 minutos de jogo, a gente tinha 36 passes certos. Ou seja, a cada 3 minutos a gente dava um passe certo, pô. Não podia ganhar de ninguém. Sim. E aí nós estabelecemos uma marca, né, que tinha que ser igual à seleção brasileira de 94. A seleção do Parreira dava 600 passes por jogo. E aí nós fomos montando todo o nosso planejamento, visando isso. Tem que aumentar. Está aumentando. Nós chegamos a 600 passes, com 80% de passes certos no jogo contra os Estados Unidos, que nós empatamos lá em Washington, D.C., em 1-1. Basicamente, foi o jogo que deu a classificação para a gente. A Jamaica jamais havia empatado pela primeira vez, empatou com os Estados Unidos nos Estados Unidos. Tinha empatado em casa no primeiro jogo e empatou o segundo lá também. Então, dicas para gestão. Mede, controla, melhora. Se você não fizer isso, você não tem. E aí, no momento da classificação, feriado nacional, né? Rapaz, o último jogo foi contra o México lá, né?
Empatamos de 0-0. O empate era nosso, Sim, né? sim. E aí eu tive que conversar com o meu time e disse, olha, futebol é legal porque tem que ter gol, né? O orgasmo do futebol. Mas melhor do que o orgasmo do gol é o orgasmo da classificação. Sim. Então, esse jogo nós vamos empatar. O México já está classificado. Como ele já está classificado, nós vamos cutucar eles. Vamos ficar quietos. E aqui, a torcida vai vaiar a gente. Porque o jamaicano é muito engraçado. Ele quer festa, né? Ele quer festa. Então, durante o jogo, ele queria que a gente... E aí, ia a bola para o meu goleiro, ia para o meu lateral, vinha para cá, ia para lá, ia para cá, e o México quieto lá. De vez em quando a gente dava uma cutucada, o México dava outra, e ficava olhando aquilo. Até que acabou o jogo, o primeiro-ministro pegou o microfone do estádio e disse, olha, amanhã é feriado nacional, holiday. Não teve nada. Justo, nada mais justo. Putz, uma loucura. Foi muito lindo, muito lindo. Eu demorava, quando acabava os jogos, eu demorava 1h30, 2 horas para sair do estádio, minha família toda. Naquele dia, eu... A família foi junto com você para lá? Todo mundo, minhas 3 filhas e minha mulher. E aí, naquele dia, eu fiz a conferência da imprensa e saí 10 minutos, porque ninguém lá saía do estádio. Continuou o show de reggae, né? Muitos artistas famosos, né? O Jimmy Cliff estava lá. Aliás, tem uma história com o Jimmy Cliff. Era até o apelido dos jogadores na seleção, né? Reggae Boys. Reggae Boys. Isso foi em Gana, na África, que colocaram esse nome, Reggae Boys. Aí, quando nós ouvimos eles falando lá, que era o Reggae Boys, porra, o nome é sensacional para marca para a seleção. Só que se você vai ver Reggae Boys com Z. E Boys é com S. Porque alguém rapidamente registrou Reggae Boys com S. E aí, quando nós fomos registrar, tinha o dono, e o dono queria uma fortuna para isso. Aí nós combinamos lá e disse assim, vamos botar com Z, que vai ficar charmoso. Todo mundo vai ficar intrigado. Porra, mas Boys com Z, o nosso é com Z. Com Z. O nosso é com Z. E a campanha na Copa do Mundo, em 98, lá na França, vocês pegaram um grupo bem difícil, né? Com Croácia, Argentina e Japão. Começaram contra a Croácia. Ali eu tinha muita certeza de que nós íamos passar. Porque a Croácia, pelas informações... Eu fui a todos os países. Sim. Japão eu fui já 3 vezes. Até simular que eu estava passando mal e ia ao hospital, eu fui. Eu queria entender a cultura toda. E o Japão eu tinha certeza que nós ganharíamos, porque o japonês, quando ele fica desapontado, ele se mata quando ele não passa na faculdade, tudo isso. O japonês é... Então eu disse, olha, se a gente apertar e não deixar, começar a deixar eles ficarem frustrados, nós vamos ganhar o jogo. A Croácia tinha as informações que eu peguei lá de que começava mal, tinha muita briga, a concentração deles era tumultuada e não sei o quê. E eu disse, bom, e a Argentina? A Argentina, eu digo, pô, eu nem penso na Argentina. O time da Argentina era bom pra cá. Ortega, Batistuta. Só craque. Porra, digo, esquece a Argentina, ganha aqui, ganha ali, estou classificado. E fizemos um primeiro tempo maravilhoso, 1-1 contra eles. E aí, no segundo tempo, que a gente esperava atropelá-los, que eles entraram no vestiário. A briga no vestiário, eu botei um FBI do lado de fora, na frente da porta dele, para escutar e me contar. Né? E disse, olha, a briga está horrorosa lá. Eu disse, pô, vamos ganhar, né? Mas aí, lamentavelmente, o nosso goleiro tomou 2 gols incríveis. Ele não falhava. O nosso goleiro era muito bom. Barat era muito bom, mas ele tomou 2 gols que normalmente não tomava. Aí quebrou. A Argentina perdemos de 5 e ganhamos o Japão de 2-1. 2-1. E aí foi muito engraçado que a nossa cabeça... De novo, a primeira vitória em Copa do Mundo. 3 gols. A seleção estreando, fazer 3 gols em Copa do Mundo. Difícil. E aí, cabeça de brasileiro, né? Eu tava, puta, não classifica. Pô, o primeiro minuto deu uma festa no hotel, cara, com todo mundo, gente pra caramba. E eles vieram me agradecer, porque de mídia, é aí que as pessoas têm que entender, né? Eu concordo plenamente de que a Copa do Mundo no Brasil teve um efeito negativo. Por que teve um efeito negativo? Por tudo que ficou provado, né? Da corrupção
na construção dos estádios, tudo isso. Tudo ficou comprovado que estava errado, isso. Ficou comprovado de que dinheiro da saúde não chegava na saúde, mas chegou para a Copa do Mundo. Então, aí ficou tudo errado. Agora, o pessoal tem que entender o seguinte, que uma Copa do Mundo, quando você se lança, são 8 anos que você vai projetando o nome do país. Se você fizer bem feito o trabalho. O primeiro-ministro, o secretário de turismo e o de economia me chamaram no canto para me agradecer e disseram, em mídia indireta, a Jamaica já faturou 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares. Espetacular. Eles sempre quiseram ter um boot, no aeroporto de Paris, no Charles de Gaulle. Nunca tiveram. Durante a Copa do Mundo estava lá o boot deles. Né? E são 200 e poucos países falando de uma ilha, porque nós éramos a Cinderela da Copa do Mundo. Né? Viramos abóbora depois, não classificamos, né? Mas nós éramos a Cinderela. Então, todo mundo, em todas as línguas, falava da Jamaica e aí mostrava o país, que é um país turístico. Então, o efeito disso... Então, por que eu falo do Brasil? O Brasil, quando foi nomeado para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, se nós tivéssemos aproveitado e feito a publicidade do país de forma positiva, mas o que aconteceu foi tudo negativo, porque a gente teve na Copa das Confederações problemas de bloqueios, polícia, jogando bomba, porque estão protestando contra a corrupção, e tem que protestar mesmo, contra a corrupção tem que protestar, e aí o que seria muito bom acabou sendo negativo, tanto externo como interno, por causa da corrupção. Né? Tu entra nos estádios e você vê, estádio belíssimo, mas uns 6 meses, 8 meses depois estava saindo. Eu joguei no Mineirão, depois estava saindo piso já, outros caindo. Por quê? A obra superfaturada, tudo isso. Agora, que vale a pena você fazer esses eventos, né? Vale a pena. E em relação à Croácia, você falou que tinha expectativa de vencer a Croácia ali na fase de grupos e se classificar, e a Croácia acabou chegando na 3ª colocação da Copa. E só não foi a final porque no jogo contra a França meteram a mão neles, cara. Era um timaço, cara. Era um timaço a Croácia. Entendeu? O primeiro jogo foi exatamente como eu sabia que seria. Um jogo que podia ter dado para nós o jogo. O primeiro tempo foi muito igual, muito igual. E o segundo seria melhor para a gente se a gente não toma o gol tão cedo e da forma como foi. O time ficou muito abatido, porque o nosso goleiro não falhava. Ele era o capitão do time. O Barat, ele não falhava, um goleiro muito firme. E ele falhou, aquilo mexe com um time, principalmente numa Copa do Mundo. Né? E você ainda mantém contato com algum atleta daquela época? Porque o autor dos 2 gols da vitória sobre o Japão foi o Whitmore, que era... Theodore Whitmore. Ele era barman, não era? Antes de... Não. Pelo que eu li aqui... O Theodore não fazia nada na vida. Ah, não? Não fazia nada na vida. Ele era o neném, só jogava. E ele acabou ficando muitos anos como treinador da seleção. Né? Ele foi meu assistente depois e acabou sendo. Era um jogadoraço, cara. O primeiro gol, ele finge que vai dar num canto, vira o pé, tira do zagueiro. Quem viu Geraldo assoviador era o Theodore um pouquinho mais para frente, pisando na área. O Geraldo não pisava muito, né? O Geraldo era mais atrás. E um dos grandes nomes do Flamengo. Quem viu Dirceu Lopes jogar, é um jogador muito parecido com o Dirceu Lopes. De Arrascaeta, cara... O Theodore tem muita coisa do De Arrascaeta, entendeu? É difícil você comparar, porque eu vi jogando lá. Queria ver jogando aqui no Brasil. Aqui. Esse era um jogador que jogava aqui. Como teve um outro também, o Walter Boyd, que também jogaria aqui no Brasil. Só que esse cara me deu problemas seríssimos, até que nos últimos 6 jogos da classificação, porque você lá começa jogando no Caribe, né? Então, foi contra Suriname. Nós jogamos no Suriname, ganhamos de 1-0 e ganhamos 2-0 em casa. Aí eu fui pegar Barbados. Barbados é uma rivalidade com a Jamaica inacreditável. Ganhamos lá de 1-0 e ganhamos de 2
também. Aí fomos para um grupo pesadíssimo para gente. México, Honduras, Jamaica e São Vicente. Pela tradição, tinha que ser essa a colocação do grupo. México, Honduras, nós ficaríamos em terceiro, não classificaríamos, e aí? E aí começamos a... Como é que a gente pode? Eu, da onde estava falando com um grupo da CBF, de instrutores, que eu sou instrutor da CBF Academy, e eles estavam mostrando o que eles fizeram com a seleção da Inglaterra, o mapeamento todo dos jogadores. E esse mapeamento, foi a primeira vez que eu vi isso aqui no Brasil, não tinha visto ainda. Por exemplo, o Paquetá dá a bola para o Vinícius deu para o outro, o Paquetá deu a bola para o Vinícius, o Paquetá deu a bola para o Vinícius, o Paquetá deu para o outro e tal. Então vai fazendo. Quando aquilo fica grosso, você já sabe que o Paquetá vai dar mais bolas para o Vinícius do que vai dar para o Rodrigo, ou que vai dar para o Hendrick. Então você tem tudo isso. E eu tinha isso lá na Jamaica. E eu sabia que Honduras, eu tinha um meio-campo de Honduras que eu precisava cortar a linha entre ele, o meio-campo, e o centroavante. Então eu criei uma linha de jogadores ali. Nós ganhamos de 4-0 de Honduras, cara. Foi um desastre na vida de Honduras, uma confusão. A imprensa queria me atropelar, brigar comigo. Foi um escândalo. E aí jogamos muito bem contra o México depois. Perdemos de 2-1, mas jogamos muito bem. Aí fomos jogar com Honduras, empatamos de 0-0 lá em Honduras e ganhamos os 2 jogos de São Vicente e ganhamos o México em casa. Nós classificamos em primeiro, o México em segundo, Honduras ficou fora. Aí veio a última chave, o hexagonal final, que aí tinha México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Canadá e Jamaica. Pela lógica, tinha que ser essa classificação. Sim. Eu sabia, eu digo, não é possível que de outra vez eu vou sair na frente da Jamaica. Do México, não vou. Estados Unidos, não vou conseguir sair na frente deles. Eu tenho que sair na frente dos outros, eu tenho que ser o terceiro, que eram 3 vagas. E aí a gente foi trabalhando em cima disso, e acabamos conquistando a terceira vaga. Ficamos em terceiro lugar, conquistamos. E, Renê, depois que você sai da Jamaica, você sai de lá em 2000, né? Você acertou com o Flamengo para ser diretor executivo de futebol. Como que foi essa sua passagem por lá? Como que era o Flamengo daquela época? Até porque hoje a gente vê um Flamengo completamente diferente. Completamente diferente. O Flamengo não é uma SAF, mas ele se comporta como uma. Então a gente queria entender como que era aquele Flamengo daquela época. Era muito bagunçado, os jogadores recebiam em dia. Se você me permite discordar de você, ele não se comporta como uma SAF. Porque o Flamengo, ele administra todo o seu futebol e todo o seu patrimônio. Sim. O clube social, o Flamengo mesmo administra. O que o Flamengo tem é uma gestão muito profissional. Isso é que o Flamengo tem. E com o número de torcedores que ele tem, o Vasco poderia ser exatamente o Flamengo. O Corinthians pode ser exatamente como o Atlético Mineiro pode ser exatamente pelo número de torcedores que eles têm. Sim. Agora, o que aconteceu é que eu fui convencido que eu tinha mais 3 anos de contrato na Jamaica. Eu nunca quebrei um contrato na minha vida. Mas eu fui convencido de que eu viria para ser o presidente do futebol e o Edmundo seria o presidente do clube. Sim. Quase que como é uma SAF. Eu digo, pô, esse negócio para mim me interessa, é muito legal. Aí fui no presidente da Jamaica. Como o Japão me queria depois da Copa do Mundo, ele falou para mim, olha, eu vou botar uma multa muito alta no teu contrato. Era uma multa de milhões de dólares, porque o Japão vai te levar mesmo. E aí eu ganho um dinheiro. Eu disse, não vou sair daqui, cara, fica tranquilo que eu não vou. E aí, para vir para o Flamengo, eu tive que conversar com ele. Digo, olha, o contrato, o que a gente faz? Ele pegou e rasgou o contrato assim na minha frente. Disse assim, você merece tudo da gente. Pode ir, seja feliz. Gratidão, eu tô aqui, né? Foi embora. E vim para o Flamengo, mas só que não era isso. Eu não era o presidente, eu não era. Eu era absolutamente um ali, entendeu? Foi até então parecido... foi 3 meses. Foi 3 meses. E o problema maior que eu tive ali foi o que eles chamavam de diretores amadores.
Sim. Era o Onça, o Léo, tinha mais dois, estou esquecendo o nome deles. E aí eles tiveram uma reunião comigo. Levantaram pontos pertinentes, me mostraram. Olha, tem um Moza no Curitiba que tem que ser resolvido, tem o jogador do esporte, o Piu-Piu, que tem que ser resolvido, tem mais uma coisa que tem que ser resolvido, isso tudo é urgente e tal. Eu digo, pô, que legal, os caras estão ligados e gostei. Aí eu fui ao presidente e falei para ele, olha, acabei de ter uma reunião com eles, assim, eles falaram coisa... Eles estão fora do clube, eles já não fazem parte do clube. Falei nada, voltei para minha sala, fui para minha sala trabalhar. Ele fez uma carta, o presidente fez uma carta e entregou aos diretores, dizendo que eles estavam demitidos fora do clube. Eles foram para minha sala, assim que receberam a carta, foram para minha sala. Você está pensando que você vai demitir a gente? Eu botei o sorvete na cabeça, botei o sorvete. Não sabia de nada, pô. Aqui, ó, rasgaram a carta, pronto. E eu passei a ser o inimigo número 1 deles. E aí era uma coisa horrorosa. O tempo todo trabalhando contra, a ponto da gente ter aquele jogo lá contra o Cabo Friense, e que a arquibancada desaba. Sim. O juiz era o Viúg, que estava sendo recuperado. Eu fui nele e disse, cara, não pode ter jogo. Liguei para o presidente, para o Edmundo, e disse, presidente, pô, caiu a arquibancada. Não, e o gramado horroroso. Os jogadores aqueceram, saíram reclamando, pô, esse jogo. Aí o Aloysio disse, ó, não vai ter jogo. Porra, melhor, estou tranquilo. Porra, eles foram em cima do... Disse que tinha que ter jogo. Fizeram ter jogo. E o Flamengo teve jogo e empatou o jogo ali. Foi o que fez a diferença no final. Aquele ponto ficou fazendo uma falta. Sim. Que a gente podia jogar pelo empate. Não pudemos contra o Vasco, mas mesmo assim tomamos de 5. Perdemos de 5, o Romário fez 3 gols. Aí logo depois teve outros probleminhas lá e não deu para ficar. Foi até parecido com o que aconteceu no Vasco, né, Renê? Quando você chegou lá no Vasco em 2012, também como diretor, no Vasco você também não conseguiu trabalhar. Você, em outras ocasiões, você já falou isso. Ninguém com o Roberto conseguiu trabalhar. Mas eu não por fiz quê? nada. Não fiz nada. Porque tinha uma oposição que trabalhava por baixo e detonava tudo. Eu até estava pesquisando e a gente viu uma história que você até contou do Dedé. Queria que você contasse um pouco sobre essa história também. O Dedé gostava tanto do Vasco e era um cara tão apaixonado, porque ali você tinha no Vasco funcionários em que os jogadores que tinham que fazer vaquinhas, né? Eu tenho um funcionário que entrou na minha sala um dia dizendo assim, eu não tenho AIDS, eu estou cansado. Todo mundo acha que eu tenho AIDS, eu não tenho AIDS, eu tenho fome, eu não tenho comida em casa. Blá, blá, blá. Era esse o clima. E o Dedé não queria sair. Tanto que o Alexandre Matos ele veio para passar um dia no Rio, fechar com o Dedé e ir embora. Não conseguiu fechar porque o Dedé não queria ir embora do Vasco. E olha, um dinheirão que estavam oferecendo para ele. Eu tive que sentar com o Dedé e dizer assim, Dedé, você está sempre pagando tudo para todo mundo, cara. Você gosta tanto desse pessoal. A forma de você ajudar é você indo embora. Porque o dinheiro que vai entrar vai dar para botar salário de todo mundo em dia e tal. Porra, ajuda os caras, cara, aceita. Ele olhou para mim e disse, porra, professor, com esse argumento não tem como a gente fazer diferente. E aí o Dedé foi, porra, um cara excelente para trabalhar com ele, um jogadoraço. Lamento que ele tenha se machucado e acabou, né? O jogador teve o final que teve, mas era um jogador excelente. Chegou a ter também um episódio com o próprio Dedé, em que ele foi cobrar lá alguma parte de salários atrasados, ou direito de imagem atrasados. Você tinha ido atrás de liberar a grana para fazer o pagamento, para que o Dedé continuasse, e aí depois foram cobrar diretamente ao Roberto, e o Roberto foi perguntar aonde tinha ido parar esse... Não tinha nada a ver com o Dedé, com ele pessoalmente. Zero. Tinha a ver com o Fernando Carvalho, que representava a firma que era o investidor do Dedé. Ele foi lá, sentou comigo com o Roberto e disse, vamos ter que pagar, porque vai dar o terceiro mês, vamos perder o jogador, porque ele vai ficar livre. E aí ele fez
o depósito lá, entregou na tesouraria para pagar, porra. Um mês depois, o Roberto me chama lá na tesouraria assim, né? Como é que tá a história do Dedé? Eu digo, pô, estamos tranquilos, vamos esperar. Ele pagou aí, a gente vai ficar tranquilo. Não tinham pago, porra. Roberto chorava. Ele disse, não é possível fazer isso comigo, por que fazer isso comigo? Roberto era uma pessoa adorável. É o ídolo do Vasco. Ele era uma pessoa adorável, porra, Roberto. Muita gente cai em cima dele, né? Falando que ele foi um péssimo gestor, mas quem é vascaíno de verdade reconhece quando o caiu trabalho que ele fez. Quando caiu o Engenhão, nós tivemos uma reunião na Federação de Emergência. Né? Aquela história do Engenhão, que até hoje eu não sei se caiu, se não caiu, se o vento levou, ninguém sabe qual é a história. Tinha a licitação no Maracanã, a gente não sabe qual é a história. Tivemos uma reunião de emergência na federação. Eu chego na federação, o porteiro diz assim, professor, seu presidente já está aí. Eu disse, impossível. Roberto nunca chega na minha frente. Impossível. Ele nunca vai chegar na minha frente. Eu odeio. Aliás, hoje, houve desencontro, cheguei aqui meia hora, fiquei louco. Não tem... Horário é horário, cara. Horário é horário. Eu também sou assim, sou muito pontual com o horário. Não, horário é horário. Não tem como. Não sou britânico, não, mas tem que ser britânico. E aí eu disse, não. Aí liguei, disse, porra, onde você está? Ele, pô, eu estou aqui na linha amarela. Tipo, ele está na linha amarela, está chegando. Não, mas era o antigo presidente, que já estava lá. Nós tivemos uma reunião numa sala, resolvemos algumas coisas, e de repente, para toda a reunião, sai o pessoal da federação, vai e volta, desfez tudo. Então, as coisas funcionavam assim, era muito complicado. E quando a torcida do Vasco, algum torcedor do Vasco vem falar comigo, eu digo, cara, você tem todo o direito de reclamar. Fiz nada. Eu enxuguei gelo o tempo todo. O Vasco tinha 8 milhões de reais a receber da Eletrobras, né, que patrocinava aquela época. Era patrocinador da época. Mas o Vasco devia ao Tribunal Eleitoral aquele acordo de você pagar mensalmente alguma coisa, o Vasco devia 400 mil reais. E ninguém conseguia desatar. Eu tinha um desembargador, que é o cara que ajudou pra cacete o futebol, e eu morava no meu condomínio, falei com ele, e disse, cara, vamos lá, pô. Ele, vamos, amanhã eu vou marcar com a presidente e você vai lá. Aí sentamos os advogados do Vasco, ele e os presidentes. E aí a presidente assim, não dá para liberar o dinheiro, vocês estão devendo 400 mil reais, não dá para liberar. Aí eu disse, excelência, com a máxima vênia, eu não sou advogado, mas permita-me, eu lhe devo 400 mil reais. A senhora me coloca num poste e me amarra e diz para mim, só sai desse poste quando me pagar 400 mil reais. A senhora acredita que eu vou ter condições de pagar a senhora? Estou imobilizado. O que é que você quer dizer com isso? Eu tenho 8 milhões para receber. Libera 7 milhões e 600 e fica com 400. Acabou o problema. Sim. Ou não? Ela me olhou assim. Saiam todos da minha sala. Expulsou todo mundo da sala. E liberou. Liberou o dinheiro, cara. Que era assim, porque era tudo trabalhado para dar errado. Sim. Tudo era para trabalhar errado. Eu devia estar trabalhando com o time, eu devia estar lá com o time. Eu estava no tribunal, acordei cedo para liberar dinheiro, cara. Foi assim o tempo todo. Tudo. Você literalmente não conseguiu nem mapear mercado, procurar jogador. Nada, esquece. Nada. Tudo que se falar mal de mim no Vasco vai ter razão. Tudo que falarem do Roberto vão acabar tendo razão. Agora, tem que saber por que ele não fez e por que o outro não fez. Foi falado também de um pequeno problema ali com o Felipe Maestro, à época. Ali eu fui ao Rio Grande do Sul, isso foi na primeira semana. Eu fui ao Rio Grande do Sul para conversar com o pessoal do Inter, que tinha um jogador que o Gaúcho tinha me pedido, que era o treinador. Eu fui ver o jogador e tentar trazê-lo, acabei não conseguindo. E aí o Felipe deu uma entrevista aqui, uma entrevista desagradável, muito desagradável. Muito.
Quando me ligaram, eu disse, esquece, rapaz, isso aí eu sento com o Felipe 2 minutos, a gente resolve isso, vai estar tudo em paz. Mas eu não tinha escutado a entrevista. Não tinha escutado. Só me disseram algumas coisas que ele tinha falado. Eu digo, 2 minutos, cara, porra, isso é papo de boleiro, nós vamos sentar, vai ficar tudo bonito. Mas aí, quando eu escutei a entrevista, eu disse, não, com essa entrevista aqui, se eu permitir, os jogadores vão olhar para mim e dizer assim, porra, esse cara não tem moral nenhuma. E aí foi duro porque eu coloquei para o Roberto, digo, Roberto, não dá. Não, comigo não dá. E aí ele disse assim, não, mas eu disse, não dá. Aí foi levado para a diretoria, reunião de diretoria. E eu já estava preparado. Querem ficar com ele? Maravilha, estou indo embora, vou embora. Eu não vou fazer falta nenhuma, pô. Eu não fazia nada, pô. Eu estava no início, eu acreditava que eu ia fazer alguma coisa. E aí a direção toda, não foi feito, não pode. Isso aí contra o clube, blá, blá, blá. E aí foi. E ficou. Eu sei que ele me odeia, né? Ele me odeia até hoje. Paciência, pô. Como é que eu vou querer que todo mundo goste de mim? Tem alguém que não vai gostar de mim, paciência. Ainda há pouco tempo alguém me chamou para jogar uma pelada, porque eu adoro, ainda jogo, né? Aí disse, pô, vai lá, pô, tem uns caras lá, gente boa pra cacete, tem fulano, tem o Felipe. E disse, é melhor eu não ir. É melhor. E o pior de tudo é que nós morávamos no mesmo condomínio. Agora, nunca tivemos a felicidade ou a infelicidade de nos encontrar. Não, vocês nunca mais se falaram? Não, nunca nos encontramos. Eu não tenho nada, absolutamente nada que diga assim, eu não gosto disso de jeito nenhum. Eu só acho que aquilo não podia ser como foi. Sim. Do jeito que foi, ia ficar muito ruim para todo mundo. E aí, porra, é um ídolo muito grande, né? A torcida ficou enfurecida com isso, né? Ficou enfurecida e caiu tudo na minha conta, sozinho na minha conta. Não era só na minha conta, foi uma direção. Ali só o Roberto que ficaria. O Roberto ficaria. Aproveitando até que... Só agora, complementando. Não me pergunte o que eu acho do jogador, porque eu era fantástico. Sim. Não tem o que falar sobre isso. Falar. Mas você acha que esse desentendimento foi preponderante para a sua saída no não, Vasco? não tem nada a ver. Não. Isso foi muito depois. Muito depois. Era falta mesmo de ter a presença junto com o time e estar resolvendo as coisas. Agora, eu precisava ter os salários. Porque o que move o cara é o salário, pô, eu do clube, principalmente os funcionários. Sim. E aí eu estava correndo atrás, o tempo todo atrás de pagar salário. Não sei quantos salários nós pagamos naquela época. Foram muitos salários que nós pagamos. Nós vendemos um outro jogador. E aí a gente tinha que estar, pô, colado com o gerente do banco, cara. Porque você vendia um jogador quietinho, vendemos um para a Rússia, quietinho, o dinheiro entrou e saiu. Porque se batesse ali... ia travar. Tinha bloqueio o tempo todo. O do Dedé para receber foi um negócio, cara. Foi um negócio. Já trava. Então, não dava. Aproveitar que você está falando um pouco de Vasco, Renê, antes da gente voltar um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, como é que você vê o Vasco hoje, em 2024? O clube virou uma SAF, né? Era um clube que estava no desespero, estava realmente no vermelho. Virou uma SAF, deu uma melhorada, o time subiu da 2ª divisão para a Série A. Ano passado fez uma Série A muito complicada, né? Quase foi rebaixado. Acabou que nas últimas rodadas conseguiu se salvar. Como que você enxerga esse time do Ramon Dias? Você acha que o Vasco esse ano vai brigar para não cair ou o Vasco briga ali para ficar entre os primeiros, em ficar entre os 10 primeiros colocados? Qual que é a sua análise, assim? Antes de ver o futebol, a gente tem que ver a política do Vasco. Quando o Felipe, o Pedrinho, fiquei com o Felipe na cabeça, quando o Pedrinho largou a posição de comentarista, para mim, estava entre os 3 melhores. O Pedrinho é muito inteligente, vê muito bem os jogos, comentário, uma coerência fantástica. Quando as pessoas começavam a falar de outras coisas, ele vinha, vamos baixar para o futebol, vamos olhar aqui, vamos fazer, porra, sensacional. Eu era fã. Eu queria o tempo todo estar escutando o Pedrinho, né?
Onde ele estava, eu catava para ver o Pedrinho. Quando ele resolveu largar isso, eu disse, tem alguma carta na manga ele. Ele sabe que ele pode tirar. O Pedrinho não ia largar o que queria para administrar a piscina, porra. Para fazer o que ele fez nessa última coletiva. Sim. Posso falar disso? Não, não posso falar. E disso, posso falar? Não posso falar. Isso, posso falar. Pô, eu faço uma imprensa, uma coletiva. Constrangedor até para ele. Porra, imagina, pro cara da credibilidade que ele tem, da inteligência que ele tem, para fazer uma coletiva daquela, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Sim. Porque um cara inteligente não vai entrar aquilo. Como eu achava que tinha uma carta na manga, eu acho que tem alguma coisa em que agora está se formando uma ideia. Tá vendo? Olha, deixa eu mostrar aqui, o Vasco não é mais do Vasco, o Vasco não é isso, o Vasco não é aquilo. Então tem alguma coisa que vai crescer em função disso tudo. Sim. Tá? Aí diz assim, mas é impossível tirar. Não é não. Em 2019, a cada 7 anos, eu faço um giro em algum lugar para ver futebol. Eu vou à Ásia, eu vou à Europa, ou América do Sul, eu faço um giro. Em 2019, nós fizemos um giro na França. Por quê? A França tinha sido campeã do mundo em 2018. E nós estávamos no Nice, no dia em que o novo dono acionista assumiu o Nice lá na França. E eles nos convidaram para assistir. Tinham mais de, 5 mil pessoas num ginásio de esporte, porque era de um francês. Sim. Esse francês vendeu para um chinês. Esse chinês fez tudo de bobagem no Nice e a torcida pressionou. Ele teve que se mandar e vendeu para esse bilionário inglês e o cara estava dizendo o que ele ia fazer. Ele estava falando para a torcida o que ia fazer. Então, é possível sim, a pressão se tornar de uma forma tão grande em que o cara que está ali diz assim, olha, vem outro aqui que eu estou levando meu boné. Estou levando meu boné. E o que está acontecendo é tanta coisa que se fala, né, de que o Vasco emprestou, que aí depois... É muita coisa que se fala, é muita confusão. Então, isso não dá nenhum respaldo para que o campo vá bem. Mas não tem nada a ver isso aqui com... Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Tem a ver na hora de contratar, tem na hora de ver o jogador que quer vir para cá e dizer, pô, eu vou para lá, aquela panela de pressão, para que eu vou aqui? Entendeu? Agora, o que a gente imagina é que o Vasco, com a força da torcida, ninguém bota... Foi 120 mil aquela campanha de sócios, né? Foram 120 mil. Acho que foi até mais que isso. Até que passou disso. Até Ninguém passou. faz um negócio desse em outro lugar. A não ser o Vasco, Ser o Vasco. Flamengo faz isso também, pode fazer isso. Então, o Vasco poderia ter uma administração exatamente. Agora, chegou num fundo do poço que não tinha jeito. O Botafogo chegou num fundo do poço que não tinha jeito. O Cruzeiro chegou no fundo do poço que não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, eles tiveram que fazer. Tanto que o Vasco, se não me engano, são 70%. Né? Eu acho que é 70% da SAF. O Cruzeiro só tem 30%. O Cruzeiro é 90%. O Botafogo, não sei se foi 90% também. Aí foram no Atlético Paranaense. Os árabes foram lá no Atlético Paranaense e queriam... o Petraglia disse para ele, eu quero 1,5 bilhão por 49%. Eu continuo comandando o clube. O Ceará fez a organização dele, o CEO continua sendo o Marcelo Paz, que é um dirigente brilhante. Tá? E o Ceará vai ser uma potência inacreditável. Vai ser inacreditável. Então, me preocupa essa questão do Vasco nessa parte aí política, como é que vai sair. Não acredito o Pedrinho administrando piscina, cara. Sim. Ele é muito inteligente para ter entrado nisso para administrar piscina. Não acredito. Agora, Renê, aproveitando que a gente falou sobre o seu trabalho no Flamengo, no Vasco, como diretor, voltando um pouquinho para o campo, ainda no Rio de Janeiro, você trabalhou no Fluminense em 2008,
Fluminense que tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores. O Cuca até assumiu um período depois. Não funcionou. O discurso, olha como é que o discurso é importante. Olha como é que o discurso é importante. É desafio e difícil. Difícil é difícil, desafio. Quando ele diz assim, o Fluminense tinha acabado de ser vice-campeão. Não, o Fluminense tinha acabado de perder a Libertadores. Perder a Libertadores. É diferente. É totalmente diferente para o torcedor. O torcedor não se imaginou nunca ali vice-campeão da Libertadores. Sim. Pergunta a algum torcedor do Fluminense, eu fui vice-campeão da Libertadores. Não, eu Perdeu a Libertadores. Tanto que o Fluminense foi para fundo do poço. Sim. Ele entrou na zona de rebaixamento. Teve toda aquela brincadeira que o Renato falou que ia brincar no Brasileiro. Então ele caiu, o Cuca assumiu, continuou caindo, faltavam 10 jogos. E aí, ali só o branco acreditava que o Fluminense tinha chance de sair. Só ele. Eu acho que por isso eu fui chamado. Que o Branco, nós somos muito amigos, ele gosta muito de mim. Mas a diretoria não acreditava que o Fluminense saía. Tanto que numa mesa discutindo lá, o cara vai discutir. Ainda bem que eu penso diferente de vocês. Esse time é muito bom. É muito bom. E o Fluminense, eu não tive trabalho com o Fluminense. O Fluminense foi pegar jogos que o Fluminense ganhou, jogos que o Fluminense empatou, jogos que o Fluminense... Veja a escalação. Fabinho ganhou, Fabinho empatou, perdeu aqui, não estava o Fabinho, ou estava 1 ou 2 só. Os jogos que perdi, o Fabinho não estava jogando. Fabinho Soldado. Sim. Atualmente no Corinthians. Né? Atualmente no Corinthians. E ele era a bola da vez, todo mundo odiava. Tudo de ruim era por causa do Fabinho, o volante. Era o Fabinho. O torcedor às vezes pega um ali para implicar. Mas normalmente pega um volante. Tudo que faz proteção é sempre o bola da vez, pode. Eu duvido que um time esteja jogando mal, que o nego não vai dizer assim, aquele volante ele não joga nada, tá tomando gol. O Vasco é o Praxedes, né? O Praxedes que é o alvo. Tanto que no próprio ano de 2008 pegaram o Igor para Cristo na Libertadores, né? Que era o volante. Depois jogou comigo também, ele chegou a jogar. E aí o Fabinho disse, Fabinho, você é meu titular. Fluminense, quando diz assim, pô, Renê, que trabalho você fez no Fluminense. Sabe qual foi o meu trabalho? Não atrapalhar o time. Não atrapalhar o time. O time do Botafogo, ano passado, quando saiu o Luiz Castro, que veio o Caçapa não atrapalhou o time. Não atrapalhou. Aí depois mudou, veio o outro, Patrício, e o Patrício atrapalhou o time pra caramba, pô. Começou a trocar todo mundo, botar Tietchan para lateral, botar para cá, atrapalhou o time. No Fluminense eu não atrapalhei o time. Eu dizia sempre, vocês jogam muito, pô. Vocês jogam muito. Nós fizemos um jogo, o Palmeiras no G4 e a gente no Z4. Pô, com 30 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 pra gente. 3-0. De 30 até 45, o Palmeiras podia ter feito 6 gols em cima da gente. Pelo menos 6. Fernando Henrique salvou daqui, salvou de lá, bateu. Eu estava no Maracanã nesse jogo. Foi um horror. Eu entrei no vestiário, o meu protocolo de vestiário é sempre muito tranquilo. Eu converso com analistas de desempenho, me dá 5 coisas, mais do que preciso deixar o analista de desempenho e te dá todos os números do jogo. Não quero. Quero 5 coisas mais graves. Converso com meus auxiliares, chego para o jogador e digo, me digam alguma coisa. Eu não consigo entender um jogador dar uma entrevista no intervalo em que ele diz assim, com certeza. Primeiro ele diz sempre com certeza. O que o repórter perguntar, ele vai dizer assim, com certeza. Nem sempre ele está certo. O repórter pergunta o que ele quer, pô. Não, eu não vi isso. E vamos pro vestiário ver o que o professor tem que falar, o que a gente precisa fazer. Pô, tu jogou 45 minutos, não sabe o que tem que fazer? Você não sabe se teu time passou mal, se o time não está fechado, não está? Pô, tem que saber, pô. Você é profissional disso. E aí eu quebrei meu protocolo todo nesse dia do Palmeiras. Eu entrei chutando, jogando coisa na parede, gritando. E eles se assustaram, nunca tinham me visto daquele jeito. Eu disse, sabe o que está acontecendo aqui? Vocês não acreditavam que poderiam fazer o que fizeram em 30 minutos. Esses são vocês. Esses são vocês. Só que bateu, tudo voltou e vocês deixaram de acreditar. Vamos acreditar ou não vamos acreditar? E aí fizemos um segundo tempo maravilhoso, ficou 3-0 mesmo, e aquele time
Deslanchou até o final do eu campeonato. briguei. O grande Galvão queria que eu fosse fazer o Bem Amigos depois do jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Mas colocaram uma condição. Se o São Paulo ganhar, ele vai ser campeão, e aí você não vai. Quem vai o Muricy. Eu disse, não tem acordo comigo. Vocês têm que acreditar no que eu estou falando para vocês. São Paulo não ganha da gente. São Paulo não vai ganhar da gente. São Paulo não vai ser campeão em cima da gente. Nosso time é muito bom e marca comigo que eu vou fazer o programa. Não, mas aí não pode, então não tem acordo. Eu marquei com a ESPN. Pro mesmo dia. No mesmo dia, cara. Foi uma loucura. Acabou o jogo, nós empatamos. Nós fizemos 1-0, eles empataram o jogo. Foi 1-1, não foram campeões. E aí o cara veio e disse, porra, né? É o Galvão Bueno. Eu digo, parceiro, eu avisei para vocês. Vocês não quiseram. Vocês não confiaram. Agora? Eu não vou. No dia seguinte, eu em casa, o assessor de imprensa do Fluminense, e nem você ficou louco, cara. É o Galvão Bueno, é o Bem Amigos. Eu digo, cara, eu não vou, eu vou fazer. Aí ele convidou o Vanderlei, que é muito meu amigo, né? Deixaram uma cadeira vazia, e ele falou pro Vanderlei, olha aí, ó, tá mascarado. O Nenê tá mascarado, não quis vir ao programa, não sei o quê. E eu fiz o programa da ESPN. Porque o time do Fluminense era muito bom, cara. Era muito bom. E ainda peguei o Tartar e o Michael Bolt, né? E, cara, o time ficou lindo, lindo. Porra, foi o melhor trabalho. Não, eu não atrapalhei o time, cara. Não atrapalha. Às vezes você atrapalha. O treinador, às vezes, atrapalha o time. E você acabou saindo do Fluminense depois, mesmo classificando na Copa do Brasil, né? E ali tem algumas coisas. Por exemplo, eu nunca briguei com o Celso. Nunca briguei. O Celso nunca pediu para contratar ninguém, nunca pediu para escalar alguém. Nada, absolutamente nada. Só elogios. Mas depois eu fui descobrir que eu tive alguns erros que hoje eu não cometeria. Eu cometi alguns erros. Primeiro, eu não chamava ele Dr. Celso. E ele gostava de ser chamado de Dr. Celso. Para mim, não teria problema nenhum chamar de Dr. Celso. Sim. Zero de problema. Segundo problema é que ele gostava que você passasse. Eu passava todo dia em frente à Unimed ali, porra. Ele queria que eu subisse para bater 15 minutos, 20 minutos de papo. Eu dizia assim, porra, não é minha função essa, eu não preciso subir ali. Eu não ia. E o que pegou mais é que quando acabavam os jogos, ele queria que subisse, fosse lá para o camarote dele, e ali ia até de madrugada, né? Ia de madrugada. E eu sou casa pra cacete, cara. Acaba o jogo, eu quero ir para casa, sentar na cozinha com a minha família, pede uma pizza, estamos comendo ali. E sempre foi assim, sempre foi assim. Não se fala de futebol, zero de futebol na minha casa, mas é isso. Então eu não ia. Enquanto eu tinha o Branco uma vez me agarrou no braço assim, falou para minha família assim, aguarde que ele vai demorar. E me levou lá para cima. E eu subi. Enquanto eu tinha o Branco resolvia tudo. Sim. Mas o Branco, no nosso almoço de Natal, o Branco disse, eu estou saindo do Fluminense. Ele tinha um problema do dinheiro da CBF, não sei o que, Fluminense, e entrou na justiça, ele não podia ficar. Quando ele saiu, aí eu perdi meu amparo. Entre o Celso e ele, sem briga, nós não tínhamos briga. O Branco só contornava isso. Pô, ele vai para casa, não sei o que e tal, e estava tudo bem. Quando ele saiu, aí veio à tona, saí ganhando, pô. O jogo foi 3-1, foi 3-1 numa Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil. E no dia da chegada do Fred, que é onde era o meu calcanhar de Aquiles, era ali, né? Que o Roger, porra, que é um belo jogador, mas não conseguia fazer gol no centroavante. Que era da Ponte Preta, depois jogou no Botafogo. Um cara fantástico. E chegando o Fred, e eu disse, caramba, agora meu time vai... Porra, com o Fred aqui eu vou arrebentar, né? E naquele dia, ele viu o jogo do camarote, nem falei com ele. No vestiário mesmo, me comunicaram, embora. Ah, não vai fazer a conferência de imprensa? Não. Eu, quando saio do clube, não tenho mais nada para falar. Saí, vou para casa e acabou, não tinha. Outra situação parecida no Botafogo.
em 2015, foi bem no começo do ano, chegou ali perdeu o campeonato, pro torcedor, né? Perdeu o Campeonato Carioca. Foi campeão da Guanabara. Tiraram o meu melhor jogador, o Jobson, pô. Deram 4 anos nele, pô. E como que era o Jobson, Por isso, o Renê? por Aproveita isso, que você tá por falando isso dele. que eu, nessa discussão aí do Gabigol, estou defendendo o Gabigol. Eu estou defendendo processos, pô. Esse processo está errado. Está errado. Olha o Jobson. O Jobson trabalhou comigo no Bahia. Meu time estava voando com o Jobson. E eu, algumas situações eu contemporizei. O Paulo Agione contemporizou também. Mas chegou um determinado momento em que meus assistentes vieram falar comigo e disseram assim, o grupo não aceita mais. Eu disse, tá bom, tá fora, pode ir embora. Quando eu cheguei no Botafogo, que eu vi o Jobson, eu disse, cara, esse cara é bom demais. É a seleção brasileira. O Jobson chegaria à seleção brasileira. Aí, jogamos o primeiro jogo, segundo, terceiro jogo, nós íamos jogar em Volta Redonda contra o Barra Mansa. O médico acabou o treino, nós íamos viajar para o hotel. O médico disse, olha, o Jobson está com uma dor na coxa que não vai dar para jogar. Eu disse, tá bom, deixa ele aí, tá tudo bem. Aí, 15 dias depois, vamos jogar contra o Resende no Newton Santos. Veio o médico para mim, depois do treino, estávamos saindo para o hotel, disse, ó, o Jobson falou que está com dor na coxa. Eu digo, dana-se, vai jogar. Aí ele voltou lá e disse, porra, ele está igual o Siri na lata, está se batendo lá e diz que não vai jogar. Eu digo, vai para a concentração e vai jogar. Pode avisar que vai. Foi para a concentração, jogou, fez 2 gols contra o Resende, deu passe por terceiro gol, que foi 3-0. Eu tirei, faltando 5 minutos, digo, deixa eu botar ele aqui do meu lado, quero ver. Meu Deus do céu. O homem estava louco ali, né? Ele subindo pelas paredes, não tinha saído doping aí, de exame antidoping. Quando saiu o exame antidoping, que ele não estava, aí foi festa. Virou uma festa maravilhosa. No dia seguinte, eu chamei ele na minha sala. Eu disse, viu? No Bahia eu não fui teu amigo, agora eu estou sendo teu amigo. Aí ele, como assim? Eu disse, ontem se você cai no doping, tu tá morto, cara. Aí ele ficou assim, eu disse, agora eu sou teu amigo. Você quer ajuda? Ele disse, quero, professor. Eu, tá bom. Chamei o Paulo Serrano, que era o nosso mental coach do Paulo. Vamos aqui conversar com o Jobson. Cara, esse moleque tava nas nuvens, cara. Tava nas nuvens. Os caras que acompanhavam o clube não acompanhavam mais. E ele liberou. Ele no grupo, quando a gente fazia o treinamento em sala, antes de ir para o treino, a gente tinha um treinamento em sala, ele se colocava, o pessoal aplaudia ele chorava com o Paulo, dizia assim, nunca fui aplaudido, nunca falei. Esse cara estava... Agora, droga é só por hoje. Você tem que estar acompanhando o cara. Aí, de repente, vão lá e metem 4 anos que ele não pode pisar no Botafogo. Jogaram ele de volta para as drogas. Jogaram de volta. Sim. Ah, o cara pode... Não, o cara não pode, não. Vamos ver um modo educativo para salvar esse cara e dizer para todo mundo que a droga é uma droga. Né? Nós precisamos dizer que a droga é uma droga, mas com jeito. Porque o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, ele dizia o seguinte, eu experimentei todas as drogas que existiam no mundo, eu experimentei. E livre delas estou. Agora, eu só acho que você não pode dizer para um jovem que a droga é muito ruim, porque ele vai experimentar, vai curtir o maior barato. Você pode dizer o seguinte, você vai curtir alguns baratos, mas vai perder a sua vida. E você não vai mais mandar na sua vida. Quem vai mandar é a droga. Então, o jovem estava entendendo isso. Porra. Aí, de repente, no jogo final, foi muito estranho. A FIFA decidiu quando a gente ia para o jogo final. E no jogo final era jogo duro. Com ele, o Vasco não ia ter mais tranquilidade como teve, não. Ia ser jogo duro com ele. E eu perdi o jogo. Não sei se alguém armou, na minha cabeça alguém mexeu o pauzinho lá. A gente sabe o poder que tinha, né?
Então, foi isso. E muito bem, o trato que a gente tinha era o Botafogo não podia ficar fora dos 8, que o Botafogo, no ano anterior, em 14, ficou fora dos outros e rebaixou. Então, era ir para as finais do campeonato, ficar entre os 4. Aliás, ele não ficou entre os 4. Tinha que ficar entre os 4 e tinha que ganhar a Série B. Essa era a minha obrigação com o Botafogo. Ninguém me disse nada mais do que isso. Tanto que eu tenho no meu celular, até hoje, mensagens da direção, porra, o que a gente tem aprendido com você, o que você tem que ajudado. O Jefferson não ia ficar no Botafogo. Eu, numa reunião, disse assim, nós vamos perder o Jefferson. E o presidente correto disse assim, eu não posso, não tenho dinheiro para ficar com o Jefferson. Eu disse, mas ele não está saindo por causa de dinheiro, ele está saindo porque ele não tem uma proposta. Aí ele tem uma narrativa para ir embora. Faça uma proposta indecente para ele, mas como assim? Ofereça R$20 para ele, qualquer dinheiro, e mande a proposta, que eu vou ligar aqui para o empresário dele. Aí fizemos uma proposta, naquela época era fax ainda, mandou, eu liguei para o empresário e disse, olha, você está recebendo uma proposta indecente, mas é uma proposta. Aí ele já estava com ele, pô, Renê, tá de sacanagem com a gente? Eu digo, não, eu estou tirando o teu discurso. O teu discurso é que o Botafogo não quer o Jefferson. O Botafogo quer o Jefferson. Talvez o Botafogo não tenha dinheiro para pagar o que o Jefferson quer. Vamos fazer uma conta. Aí ele sentou com o presidente, acertou. Quando acertou com o Jefferson, aí todo mundo vinha. O Jefferson era a seleção brasileira. Porra. Então, o William Arão, porra. Ele tinha acabado de disputar a Copa do Mundo, inclusive, o Jefferson. O William Arão, porra. O William Arão conseguiu trazer. Pimpão veio, porra. Nós montamos um elenco ali, ficou muito legal. Daniel Carvalho? Daniel Carvalho veio depois. Daniel veio depois. Porque o Daniel foi a exceção à regra. Porque eu tinha fome, sede e pressa. Foi o que eu estabeleci no Botafogo. E outra coisa, eu não queria jogadores ricos. Tanto que o Marcelo Matos, eu ia mandar ele embora. Chamei e disse, Marcelo, olha, você é um cara rico, cara. Você vai jogar a segunda divisão do Botafogo. Não tenho interesse em você, não. Ele disse assim, professor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Meu filho chorou muito ano passado. Eu quero ver meu filho sorrindo esse ano. Eu digo, vem aqui que eu quero você. Com esse propósito, eu quero você. E o Marcelo, porra, foi campeão. Acabou depois sendo mandado embora por causa do salário. A direção disse, ó, tem que cortar porque o salário nós temos que reduzir. Por mim, não sairia. Por mim, não sairia. O cara fantástico para trabalhar. E aí eu não sei, eu espero que um dia eu tem feche, essa resposta, né? Eu feche esse ciclo, que alguém diz assim, eu te mandei embora porque você é incompetente, eu mandei embora porque você fez isso. Mas como vai falar com o time na primeira colocação? O Ricardo Gomes foi legal, o Ricardo Gomes quando assumiu, né? O Ricardo disse assim, olha, eu estou vivendo uma experiência totalmente nova. Eu nunca assumi um time na primeira colocação. E 8 rodadas já na primeira colocação, né? E o time foi tanto que eu me considero campeão. Eu me considero campeão com o Botafogo. Então, Renê, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando. A nossa resenha está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Para a gente fechar, queria te perguntar, que você estava agora, seu último trabalho foi no Zins FC, era uma SAF da 3ª divisão do Campeonato Carioca. Você saiu recentemente de lá. Quais são os seus planos para os próximos anos? Você ainda pretende trabalhar como técnico, como diretor? Quero trabalhar como treinador. Estou com falta. A grama, pô, entendeu? Tá sentindo o cheirinho da grama. E você aceitaria alguma proposta de um clube da Série A? Em caso... eu nunca tive empresário. Agora eu estou com o Jolder. O Jolder está cuidando dessas coisas. Já chegou algumas coisas e a gente disse assim, calma, não precipita, vai chegar. Agora isso eu já estou há uns 20 dias, talvez, né, num processo de seleção com uma federação asiática e, por curioso que seja, é para o time feminino, time de mulheres, cara. E eles estão lá, mandei tudo que eles pediram e tal, e se der certo eu vou para ser treinador. E antes de encerrar, já que você tocou no assunto futebol feminino, a gente não pode deixar de lembrar da campanha do vice-campeonato olímpico em Atenas. Exatamente. Em 2004. Né? Foi fantástico aquilo, cara. Foi... A vantagem que eu tive é que eu sou casado, vou fazer 48 anos de casado, tenho 3 filhas, né?
Então, de mulher eu entendia, porra. De mulher eu entendia. Então, esse foi um ponto. Eu pesquisei muito o que acontecia com elas, né? As comissões técnicas não chegavam perto delas e tal. E em todo lugar que eu chego, eu quero impactar. Você tem que impactar, dizer assim, opa, que é isso? Quem é esse cara que chegou aqui? Né? E aí eu fiz a convocação propositalmente no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu fui no Álvaro da Camélia, meu amigo, peguei rosas e eu as recebi com uma rosa e um beijo. E elas, no livro que eu escrevi, O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça do Homem, elas relatam lá, esse cara é louco, isso é louco. Quer enganar quem, porra? E depois eu disse para elas, vocês serão tratadas como as minhas filhas. Tudo que precisam, as minhas filhas sempre têm. Tudo que querem, elas conquistam. Então, vocês vão ter que conquistar. Agora, minhas filhas já choraram muito comigo. Eu acho que vocês vão chorar também. Mas pode ser que a gente chegue para um bom termo. E aí, deu no que deu. Pela primeira vez, subi ao pódio e com a medalha olímpica. A Formiga deu uma entrevista recente falando sobre o trabalho da Pia. Parece que na Copa do Mundo ali perdeu o vestiário em certo momento, que faltou um pouco mais de calor firme, ali, de pulso firme ali com elas, para que elas, talvez ali naquele jogo contra a Jamaica, dessem um pouco mais ali para conseguir a classificação. A gestão de pessoas, cara, quer seja no mundo corporativo, quer seja no esporte, é preciso que você escute o chão da fábrica. O chão da fábrica são os seus operários, o chão da fábrica são os seus jogadores. E que você escute os seus clientes. Os clientes, no caso do futebol, são os torcedores. Você tem que saber o que está acontecendo por ali. Então, você tem que estar ouvindo as suas jogadoras, tem que saber. E ali a gente conversava muito, né? Muito. E interessante, né? Tem uma coisa que aconteceu com a Tânia Maranhão. A Tânia Maranhão virou para mim e disse assim, professor, acabou um treino. O homem não faz isso. Raramente você vai ver um homem acabar um treinamento e dizer para você, eu queria conversar com você sobre isso que aconteceu. Não. A Tânia veio e disse, pô, eu queria falar sobre aquela jogada contigo. Você viu aquela jogada? Aham. Porque se a Formiga tivesse feito aquilo, aham. Porque aí a Rosana passava ali, aham. Porque a Marta estava ali, aham. A Pretinha, aham. Aí ela disse, pô, como você me ajudou? A mulher precisa verbalizar, cara. Ela não quer, às vezes, que você fale nada, que dê solução. Ela só precisa organizar tudo lá nas caixinhas dela e vai embora. Óbvio que se nesse eu ouvisse alguma coisa fora de contexto, não na hora. No dia seguinte eu chamava e dizia assim, vem cá, vamos corrigir aquilo que você me falou, que não é bem assim. Mas ela precisava falar, porra, e ela falava. Então eu deixava elas falarem e em determinado momento na Olimpíada eu comecei a falar no feminino, nós todas. E a imprensa diz assim, ficou maluco? Eu digo, não, elas são 18, que eram 17 jogadoras, ou 16, não me lembro se naquela época já eram 7 no banco. E tinha a fisioterapeuta, e nós éramos 6 homens. Eu digo, eu não posso falar pelos homens, eu tenho que falar em nome delas, porra. E isso mexia com elas, entendeu? Elas se sentiam pertencentes, donas do trabalho. A gente conversava e foi muito bom. E aí, porra, era Marta com 18, Cristiane com 18, Pretinha já tinha um pouquinho mais, uma Formiga era mais nova, Rosana, Baiana, porra, cara. Timaço. E agora o Arthur Elias assume com a saída da Pia, você acha que era o nome ideal mesmo? Ah, tinha que ser, o cara ganhou tudo, porra. O cara ganhou tudo, entendeu? Pesa quando você vai para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, pesa, você vai sentir lá. Então, espero que eles coloquem pessoas que tenham esse peso para sustentar ele, para ir ajudando. Porque tem hora que você está ali, está sozinho, cara. Eu sempre dou conselho a quem vai à Copa do Mundo, tem alguém fora da vila, fora das concentrações, para que ele pegue o telefone e fale para você, estou vendo isso, você já viu? Porque às vezes você está no labirinto, tu não está vendo a saída. E é tão simples ver a saída. É só você ouvir as pessoas. Sim. Agora é só para fechar mesmo, galera. Só para fechar, porque quando souberam nos bastidores que o René Simões seria o primeiro entrevistado aqui do canal Lá Eles,
todo mundo batendo na tecla. Ó, o criando monstro, criando monstro, criando monstro. Eu sei que é um assunto já muito debatido, mas, enfim, eu queria saber de você, como repercutiu para você essa fala sobre o Neymar naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Todo mundo sabe o ato de indisciplina que ele teve com o Dorival, com o Edu Dracena, e aí na coletiva pós-jogo você acabou dando essa declaração. Ali tem um contexto, né? Quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. Então, o que acontece? Ali era um contexto todo, né? Tinha um deputado bêbado que em Curitiba passou por cima de um carro, arrancou a cabeça de um menino e matou o outro. Foram 2 mortos. E não acontecia nada com ele, porque ele é deputado, rico, famoso, né? E eu via um cara que já estava ficando rico, já estava muito famoso, estava poderoso, fazendo o que não deveria fazer. E o que a gente vê agora? 2 jogadores, né? E tem outros jogadores que já foram citados, mas não foram punidos, achando o seguinte: eu posso fazer o que eu quero. O Robinho e o Daniel Alves. A sociedade, ela é baseada na convivência. O meu direito vai até onde começa o teu direito. Não inconveniência. O que eu quero, eu faço a hora que eu quero. Dane-se você. Dane-se você. Então, essa foi a ideia de fazer esse chamamento. Nada pessoal, não tem nada. Acho ele um craque de bola, digo isso sempre. Nessa viagem à França que fizemos em 2019, que eu te falei, eu vi, né, o pessoal que viajou junto comigo, eu disse: eu só vou olhar o Neymar. Foi o PSG contra o Lyon jogando. Porra, é imarcável, cara. Ele é imarcável. O repertório dele é muito maior do que o repertório do Messi. O Messi é repetitivo e com competência, e sempre agudo. O Neymar, o repertório dele é muito maior do que o do Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo é direto. Eu quero o gol, eu quero o gol. O Neymar é bailarino, como era o Ronaldinho. Como era o Ronaldinho. Não tem diferença. Uhum. Então, o que a gente... É isso que eu penso dele. E acho que a decisão foi dele de ter a vida que ele tem, de não querer ou achar que poderia ser o número 1 da forma como ele ia viver. Não dá. Ele só vai ser o número 1 fazendo como faz o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Você vai ter que abrir mão. A toda escolha tem desistências, né? Eu vou para esse lugar aqui, não vou para aquele ali. Então, se ele é feliz assim, pô, acho um desperdício. Acho um desperdício porque joga muito. Acho que ainda dá a última Copa. Muito. Como eu falei, o roteiro das coisas de Deus a gente não sabe. Uhum. Com quem é que aconteceu o problema em 2010? Com quem foi? Quem era o treinador? 2010 era o Dunga. Era o Dunga. Né? Que Dunga? Não, do Santos. Quem era o treinador do Santos? Ah, Dorival. E hoje é o treinador da seleção. Então, o roteiro de Deus a gente não sabe, cara. A gente não sabe. Eu falei isso pro Dorival esses dias. Eu disse: Dorival, o roteiro que Deus escreve a gente não sabe. Olha que... Imagina os 2 campeões do mundo juntos. Imagina, pô. Campeão do mundo e eleito número 1. Não pode acontecer isso? Pode. Pode escrever isso pro Dorival e dizer assim: vou guardar isso, Renê. Ele guarda, cara. O enredo de Deus a gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. Agora, eu não podia, e eu tive vários treinadores, porque isso aí, se não me engano, foi outubro, novembro. Quando chegou em dezembro, tinha o Fute Conceito do Parreira. Vários treinadores e top que vieram me abraçar e dizer assim: pô, que coragem, cara. Eu queria tanto falar isso e não tive a coragem, você teve. Eu disse: não sei se foi coragem, se foi um desabafo para dizer para a sociedade: ei, vamos punir o deputado lá, pô. Vamos punir o deputado. Então, eu posso fazer o que eu quiser, pô? Não posso. Perfeito, né? Como o Rodrigo já falou, se a gente pudesse, ficaria aqui horas e horas conversando. Ainda tinha muitos outros assuntos a explorar, uma carreira brilhante. Eu sei que eu vou passar o tempo, mas deixa eu contar uma história que ontem no podcast que eu fiz, claro. Eu disse para ele: pô, tinha tantas coisas, mas tem uma tão engraçada do Irã,
Porque no Irã eu tinha dois tradutores. Eu tinha um que traduzia em português, que era dentro de campo, e um que traduzia em inglês das minhas entrevistas, porque se ele traduzisse alguma coisa errada, quem falava inglês lá dos repórteres ia dizer para ele, não, ele não falou isso não, corrige que ele falou outra coisa. Então era assim. E aí nós fomos jogar um amistoso contra a Tunísia. E aí, protocolo de vestiário, né? O Golamin era meu centroavante, disse, o Golamin, legal, foi bom o primeiro tempo e tal, mas estou tirando você, tá? Você vai sair, vai entrar o jogador, chamava-se Merda Poladi, que ele jogou até aqui. A minha sobrinha, toda hora que falava isso, a mãe em cima disse, não, é o jogador do tio René de lá. E aí eu fui ao banheiro e o banco ficava do outro lado. Eu cruzei. Quando eu cruzei, quem é que está para dar a saída? O Golamin está lá para dar a saída. Aí eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 jogadores. Amin, vem cá, Amin. O que o Golamin está fazendo aqui? Eu disse, você falou para ele que ele jogou bem. Eu disse, mas depois eu disse que ele saiu. Essa parte eu não entendi, não. Ele só pega o Golamin e pede para ele sair, porque tem 12, cara. Sensacional. Sensacional. É isso, a gente fica muito honrado de você ter aceitado o nosso convite para ser o primeiro entrevistado aqui do canal Lá Eles. É um prazer inenarrável. Espero que a gente possa combinar uma outra vez para explorar outros assuntos, como eu estava falando, sua carreira gigantesca, mas acho que os principais pontos aqui a gente conseguiu abordar para o pessoal acompanhando o nosso primeiro episódio aqui. Rodrigo, quer falar? É isso, agradecer primeiramente o René mais uma vez, agradecer pela disponibilidade, pela nossa conversa. Com certeza foi uma troca de experiência muito bacana para a gente que está começando. Então, a gente só deseja o maior sucesso para você. A gente pede também para a galera se inscrever aí no canal, seguir a gente nas redes sociais. Ativa o sininho, ativar sempre o sininho. quis falar isso. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, daqui a pouco tá saindo. Muitas novidades em breve para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Pela primeira vez.